É isso aí, né? O Palmeiras vai, investe um caminhão de dinheiro e traz o Vitor Roque da Europa. O garoto chega aqui meio que acabado, quase como se já tivessem querendo aposentar o jogador. Com toda a paciência do mundo, o Palmeiras recupera o jogador, como fez com tantos outros, né? E transforma ele simplesmente num dos melhores centroavantes em atuação no Brasil. Aí o que, que acaba acontecendo? Diversos clubes da Europa tentam tirar o nosso atacante. Pois é, o Palmeiras recebeu mais duas sondagens sobre o Vitor Roque. Tottenham e Chelsea também parecem estar interessados na contratação do jogador e é impressionante como o Vitor Roque cresceu de produção e voltou a apresentar aquele futebol fantástico, né? Eu quero te lembrar de uma coisa: o Vitor Roque não teve base. Aos 15 anos ele já jogava no time profissional, ou seja, ele pulou etapas, ele perdeu algumas oportunidades de se desenvolver sem pressão. É claro, por conta de um talento refinado e de muita força física, ele foi galgando degraus muito rapidamente. Isso fez com que o jogador precisasse de tempo de lapidação e maturação. A Europa não deu esse tempo para ele, tá? Mas o Palmeiras sim. É, meus amigos, nós estamos vivendo uma era onde o Palmeiras recupera jogadores, onde o Palmeiras se tornou referência, tanto em estrutura como em equipe médica, núcleo de performance, técnico, tudo. O Palmeiras é hoje o time de maior referência do Brasil e é maravilhoso ver como os nossos rivais ficaram para trás nessa questão, né? Você vai analisar o Corinthians com transfer ban e tudo que eles estão fazendo de errado. O São Paulo, que pegou uma dívida inicial no ano de 400 milhões e agora está em 1 bi. Complicado, né? O Santos quase caindo para a segunda divisão. É, Vitor Roque ainda é jogador do Palmeiras e o Verdão não pretende negociar o atleta. Entretanto, possibilidades estão surgindo e é muito complicado segurar o jogador por muito tempo. Mas uma coisa eu te garanto: no mínimo, até a Copa do Mundo, Vitor Roque será jogador do Palmeiras e eu creio que essa identificação do jogador com a camisa do Palmeiras e esse respeito que ele aprendeu a ter pelo Verdão vão ser fatores decisivos para a permanência do jogador até 2027. Vamos torcer para que isso aconteça porque o Abel conseguiu recuperá-lo. Recuperou de uma maneira incrível. E o segundo bloco do vídeo de hoje é para falar do senhor Abel Ferreira, que para mim é o maior treinador da história do Verdão e eu respeito a sua opinião se você pensar diferente, tá tudo bem, tá? Agora, você sabe o que é importante mesmo? Importante é você deixar o seu like no vídeo de hoje, hypar esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Abel Ferreira possivelmente renovará com o Palmeiras até 2027, tendo um dos maiores salários de treinador no Brasil. Merecidamente, tá? O Abel, além de líder, ele desenvolve talentos, tá? Pode ficar de olho na molecada da base que vai subir esse ano, porque tem muita gente com qualidade. O próprio Larson, que já estreou, você vê que o menino é diferente, né? Eric Belé, enfim. Então, de maneira geral, o Abel depende apenas, única e exclusivamente, na verdade, né, de alguns fatores, tá? Informação que a gente tem é que fatores como, por exemplo, a forma como a torcida vai apoiar nas derrotas, e ele já veio a público falar isso algumas vezes, fatores como, por exemplo, o resultado da Libertadores e do Brasileirão, e o que vai acontecer esses campeonatos, né? Tudo isso faz com que o nosso treinador se aproxime um pouco mais de renovação, tá? Aquela pressão exacerbada para que o time jogasse um bom futebol que a torcida e a imprensa impunham sobre ele, reduziram drasticamente. O Palmeiras hoje pratica o melhor futebol do Brasil, tá? Muita gente vai falar que esse posto é do Flamengo, eu discordo categoricamente. O Palmeiras está jogando mais bola, cria mais oportunidades, traduz mais oportunidades em gol e vai ser o campeão brasileiro se Deus quiser, tá? Então essa é a segunda notícia que a gente tem para passar. Abel Ferreira, possivelmente até 2027. O que você acha dessa situação? Porque o próximo passo, e aí a gente já vai entrar na LDU. O Palmeiras se preparou muito firme, de maneira muito forte, para pegar a LDU na quinta-feira. No último vídeo eu comentei, né, que a partida seria na quarta, eu errei, tá? Peço desculpa aí para vocês, a partida é na quinta-feira, eu tô antecipando etapas aqui. E essa preparação do Palmeiras para enfrentar a LDU
passa pelos pés de um jogador que tem sido um divisor de águas no Verdão? Flaco Lopes. Flaco Lopes e o Palmeiras têm uma ligação muito íntima. O jogador quer ficar no Palmeiras para se tornar um ídolo e pretende ficar por longos anos. O futebol que ele está jogando é muito mais do que de um segundo atacante, e sim de um jogador que cria, contagia e entrega resultado. Flaco Lopes, para mim, tem tudo para ser eleito rei da América caso o Palmeiras chegue na final, de repente ganhe o torneio, né? Diferente do que muita gente pensa, falando do Vitor Roque, eu aposto no Flaco como esse jogador decisivo. Adoro o Vitor Roque, para mim é um atacante fantástico, mas o Flaco Lopes ele faz com que o time jogue. E esse tipo de futebol sempre me encantou. Eu não sei você, mas eu tô acostumado e lembro muito do Alex. Ele fazia o time jogar por música, Djalminha. São jogadores que faziam a equipe do Palmeiras jogar. Quando queriam acelerar, aceleravam, freavam o time, por aí vai. Esse tipo de jogador me encanta. E essa preparação para a LDU passa muito pelos pés do Flaco, tá? Flaco Lopes, Andréas Pereira, Felipe Anderson, Vitor Roque, Maurício, Aníbal, Piquerez, são jogadores que podem decidir. O Palmeiras não tem só um nome, são vários. São vários os jogadores que podem entrar em campo e desequilibrar. Eu acredito muito no segundo tempo do Palmeiras com o Ramon Sosa entrando em campo e quem diria, né? Logo eu que quando o Palmeiras contratou o Sosa, fiquei questionando o valor. 79 milhões, eu falei, pô, 80 milhões é muita grana, ele não vale isso. Gente, pro padrão do futebol, ele vale, tá? Não deveria ser normal um jogador custar 80 milhões de reais e a gente ter professores ganhando de piso um salário mínimo, né? Não deveria ser normal essa desigualdade no Brasil. Entretanto, infelizmente é assim que as coisas funcionam por aqui e dadas essas devidas proporções, ele vale. Ele vale um valor elevado sim, porque é um jogador que traz dinamismo. Gosto muito do futebol dele, tá? Entra nessa campanha comigo de não criticar o Palmeiras até o final do ano, independente do resultado da partida, porque o Verdão precisa da nossa força para se sagrar campeão de algum campeonato. E vamos para o nosso próximo bloco, que é aquilo que a gente gosta de falar, né? Fala a verdade. Quem não gosta aqui das especulações do mercado da bola? E eu vi umas notícias hoje que eu confesso que eu não sabia como reagir, tá? Primeiro vamos falar do Gerson, que a gente já tá dando notícia a respeito dele aqui no canal há um bom tempo. A negociação com o Gerson tá na mesma ainda, tá? No último vídeo a gente falou que o interesse do Palmeiras por empréstimo do jogador era real, mas que o Palmeiras não vai pagar 3 milhões de salário para um jogador, nem se fosse, poxa, de primeiríssima prateleira, né? Tá fora da política do clube, o Palmeiras não tem como fazer isso, até porque muitos clubes que prometem esse tipo de salário, esse tipo de realidade, acabam frustrando o próprio jogador, atrasando o salário e etc, né? Mas legal, né? Surgiram dois outros assuntos que eu realmente eu não sabia o que falar quando eu comecei a ler as matérias, né? O primeiro é sobre o Endrick, né? Que Endrick possivelmente não renovará, ou melhor, não ficará no Real Madrid em janeiro. A partir de janeiro ele vai ser emprestado para algum clube na Europa e até o Palmeiras surgiu como uma possibilidade, né? O que nós temos de concreto disso? Temos de concreto o interesse do Palmeiras, é óbvio. Entretanto, o Palmeiras não está focado em fechar contratação agora. Por quê? Porque o foco está na Libertadores, tá? Então, assim, é óbvio que enquanto a equipe técnica do Palmeiras prepara o time, molda a equipe, prepara como vai jogar contra o adversário, etc., nós temos um diretor de futebol e todo um departamento de scout e contratação. Esse departamento tem interesse no Endrick. A presidente Leila com certeza tem interesse no Endrick. Não dá para passar a oportunidade de um jogador que tem todo esse apego que o Endrick tem pelo Palmeiras de voltar. Agora a pergunta que eu faço é, ele deve estar mirando a Copa do Mundo. Você acha que no Palmeiras ele teria essa vitrine? Porque, vamos lá, vamos ser honestos e sinceros aqui. Não me parece que o Ancelotti olha muito pro Palmeiras não, tá? Todas as convocações que ele fez, elas são pautadas em jogadores na Europa e etc. Por mais que o Palmeiras seja uma baita vitrine, levando vários jogadores à convocação das suas seleções, né? A Argentina, então, por exemplo, levou dois. Flaco e Aníbal na última convocação. Pois é, Endrick no Palmeiras é uma possibilidade, pode acontecer. Entretanto, nós ainda não temos nada de concreto, não caia nas informações que estão passando aí de que sim, o Palmeiras está fechando, não é verdade, tá?
Não há nada de concreto ainda, mas há um interesse, é óbvio. Endrick foi um craque no Palmeiras, né? Título do Brasileirão do ano passado a gente deve a ele. Ponto, né? Não só ele, a equipe inteira jogou muito, né? Mas ele foi o cara do título. Agora, com relação ao Hulk, cara, também vi essa notícia aí e me chamou muito a atenção, né? Vocês veem como a SAF é complicada, né? O Atlético Mineiro, ele montou um baita de um time e colocou para comandar esse time o Sampaoli. Não dá certo, porque o Sampaoli é um cara de exigência, de postura muito firme, né? E os jogadores do Atlético Mineiro também são cascudos, pô. Você tem um Gustavo Scarpa, você tem um Hulk, você tem o Dudu, não é fácil. Então assim, os caras param de correr, né? Não tô falando que é isso que tá acontecendo, mas é complexo, é uma situação muito complexa. E o Atlético Mineiro ofereceu grandes salários e fez grandes negociações, né? Agora, eles têm grana para bancar tudo isso? Eu não sei. O que eu sei é que o Hulk não deve renovar com o Atlético Mineiro. No ano que vem, na verdade, ele deve ser até liberado para assinar com outro clube. Ou, no mínimo, o Atlético vai começar a receber propostas sobre o jogador. Sim, ele é palmeirense desde criança. Sim, há uma identificação do jogador com o Palmeiras. Não, ainda não há nada de concreto. Entretanto, o Palmeiras não perde negócio. É um jogador mais velho? É. Não dá pra contratar pensando que você vai vender no futuro, como o Palmeiras tem feito. Mas é um jogador de resultado imediato. Ele veste a camisa e já te entrega um retorno. Vale a pena para o Palmeiras contratar? Na minha opinião, se não houver custo de contratação e se for possível alinhar um salário, adequar um salário com a realidade do clube, baita contratação, gente. O Hulk bate falta, o Hulk bate escanteio, o Hulk é raçudo, o Hulk briga pela camisa, o Hulk come grama se for necessário, faz gol. Cara, encaixa no Palmeiras perfeitamente, desde que ele venha não com aquele status de titular absoluto, mas com aquele status de vai brigar por posição. O Hulk pode jogar de meia, pois é, finalização de fora da área é com ele, né? Pega um jogo que você vai enfrentar uma linha de 5 jogadores na defesa, que os caras estão retrancados, e coloca o Hulk pra finalizar de fora, vamos ver se eles não vão começar a sair um pouco mais pro jogo. Pode ser uma baita de uma peça de encaixe pro Palmeiras. E eu vou ser honesto com vocês, tá? Se for pra escolher entre trazer Gabriel Jesus, Gerson, Hulk e Hendrick, se eu tiver que escolher dois de quatro, desses quatro, eu escolho o Hendrick e o Hulk. Por incrível que pareça, vai ter gente que vai me chamar de louco. Mas eu gosto do futebol do Hulk, eu gosto de como ele se entrega. Joga 2 temporadas por aqui, tá bom. Veste a camisa do Palmeiras, eu sei que é o sonho do cara, pô. E pra gente ia ser uma honra ter o Hulk aqui conosco. Uma honra. Então, assim, sim, existem grandes especulações. E a gente vai falar dessas especulações aqui no Palmeiras 90 mais, porque essas contratações elas não acontecem em janeiro, dezembro e fevereiro. Elas estão acontecendo agora. É agora que o Palmeiras está fechando essas contratações para poder apresentar no começo do ano que vem. As negociações, elas ocorrem agora. Eles só fecham o processo de negociação no ano que vem. Então teve muita coisa pra gente comentar, né? Uma semana que começou muito movimentada. Primeiro, por conta daquele escândalo da partida contra o Flamengo, né? Depois, com tudo que aconteceu aí, essas possibilidades de retorno de Hendrick, Hulk, Gerson, Gabriel Jesus, a forma como o Palmeiras está se preparando para enfrentar a LDU, Abel Ferreira renovando. Pelo amor de Deus, o Palmeiras ele realmente ele rende assunto todo dia. Todos os dias a gente vai ter um vídeo novo aqui falando do Palmeiras, se Deus quiser, enquanto a saúde nos permitir, né? Com a maior alegria do mundo, com o maior carinho do mundo, tá? E nesses segundos finais, eu quero agradecer você meu amigo, minha amiga que tá do outro lado aí, que tá fazendo essa comunidade se construir. Hoje nós batemos a meta de 7.000 inscritos. Gente, 7.000 pessoas que acreditam no nosso trabalho, que gostam da maneira com a qual a gente se comunica, que mandam mensagem, que comentam, que elogiam, que parabenizam, que dão a opinião. Isso pra mim vale muito, porque a rotina do dia a dia ela não é fácil, ela é cansativa e massacrante para todos nós, tá? E mesmo assim, a gente arruma um tempinho para gravar o vídeo, temos nosso editor aqui para nos ajudar com a edição e postar um vídeo, um trabalho, uma comunicação sempre assertiva e sempre tentando trazer um pouco de entretenimento e informação para você, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado por confiarem na gente. Um forte abraço e avante palestra.